vão todos? Eu espero que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Meu nome é Neuza Batistel, eu sou colaboradora do Centro Espírita Discípulos de Jesus de São Caetano do Sul. E hoje eu fui designada, para trazer mais uma vez, a preleção até vocês. É sempre um grande prazer, uma grande honra eu estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, tá? Sempre muito bom fazer as preleções. Então, e hoje nós vamos abordar um tema muito gostoso, muito prazeroso, um assunto bem gostoso de ser tocado, tá? Então, mas antes mesmo da gente começar a falar já da preleção, eu convido a todos a se conectar com o seu anjo guardião, e o seu mentor, através da prece que um dos nossos colaboradores irá fazer, para nos ajudar nessa conexão. Vamos lá nos conectar? Convido a todos a achar uma posição confortável, fechar os olhos, respirar profundamente e pausadamente, tranquilizando as nossas mentes e os nossos corações, a fim de se conectar ao plano espiritual. Agradecemos ao nosso mentor, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo da melhor forma. Elevando os nossos pensamentos, chegamos a Maria de Nazaré, que com seu amor imenso de mãe, nos acolhe e nos conforta nos momentos mais difíceis de nossa jornada. E assim, através dela, chegamos a Jesus, nosso irmão maior, que aqui, quando encarnado, nos deixou todos os ensinamentos para que possamos seguir e procurar a nossa evolução espiritual. E nas esferas mais elevadas, chegamos a Deus, nosso Pai maior, Criador de tudo e de todos, que com seu amor infinito jamais desampara os seus filhos. E assim, agradecemos por tudo que temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que bom, Então vamos lá, vamos ao nosso tema. Qual que é o tema de hoje? É o esquecimento das ofensas para se desligar do mal. Esse tema a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens 1 a 6, e no capítulo 10, nos itens 1 a 5. O que vai dizer lá nesses capítulos, Então, no começo, no primeiro, já fala assim, pagar o mal com o bem. Eu vou ler, eu leio um trechinho e depois eu convido a todos, Eu sugiro que vocês leiam depois na íntegra. É muito gostoso, depois que acabar a preleção, vai lá, pega lá o evangelho de vocês e volta a ler ele inteirinho, tá? Então ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aquele que vos persegue e calunia, para serdes filhos do vosso Pai, que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amares somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Mateus, capítulo 5, 20 e 43 a 47. Depois, um pouquinho mais para frente, ele também diz: se amardes somente os que vos amam, que mérito tereis, já que os maus também amam aqueles que os amam? E se fizerdes o bem somente para aqueles que vos fazem o bem,
Que merecimento tereis, já que os pecadores fazem a mesma coisa? E se emprestardes apenas para aqueles de quem esperais receber, que mérito tereis? Já que os maus se ajudam mutuamente para receber as mesmas vantagens. Mas para vós, amai aos vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande e sereis filho do Altíssimo, pois ele é bom até mesmo com os ingratos e os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como vosso Pai também o é. Lucas 6, 32, 36. Então, de que recompensa teremos em retribuir o mal com o bem? Né? Que recompensa teremos? Né? Nós teremos a recompensa de estar agindo segundo as leis de Deus e de experimentarmos uma sensação de paz interior, de felicidade, né? Um estado de leveza natural, né? Sentida por aqueles que cumprem as leis divinas. Né? Sabe aquele bem-estar que a gente sente quando a gente viu que fez a coisa certa? É disso que ele está falando. Então, só por isso a gente já podia encerrar o nosso estudo de hoje, né? Se fazer o bem já nos dá esse bem-estar, tá bom, chega, não precisa mais, né? Mas não, vamos lá, que tem muito mais para nós vermos e esmiuçar aqui, para a gente aprender, tá? Então, por que nós devemos amar, inclusive os inimigos? Primeiro, porque eles nos servem, né, para provar nossa paciência, né, nossa resignação e capacidade de perdoar. E segundo, porque é nosso dever ajudar nosso irmão a se reerguer. Né? Isso é muito importante. É nosso dever ajudar o próximo, né, ajudar o nosso irmão que não está lá muito bem, não, e a gente é o nosso dever. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, por que não há mérito em só amarmos o que nos amam? Né? Porque quando nós amamos só os que nos amam, a gente faz por mero dever, né? A gente vai retribuir aquele amor, né? É fácil fazer isso, né? A gente não tem que ter esforço nenhum, né? E daí, consequentemente, né, não existe um progresso algum, é fácil fazer isso, né? Amar quem nos ama, né? E agora a gente tem que lembrar muito bem que os malfeitores, presta atenção, os malfeitores e os criminosos também amam aqueles que lhes são caros, né? Aquelas pessoas que aqui os amam, né? Então, e Deus, tem que lembrar também que Deus ama a todos, né? Todos nós, indistintamente, né? Os bons e os maus. Então, qual deve ser o nosso comportamento no relacionamento diário com as pessoas que nos rodeiam? Então, a gente deve tratar a todos, inclusive aqueles com quem nós não nos afinamos, com a mesma dignidade e respeito que gostaríamos que nos dispensasse, né? Fazer aos outros todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? Auxiliar sem esperar coisa alguma de volta, né? Lembre-se de que Jesus nos recomendou que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, né? Então, se amamos nossos inimigos, a gente pode pensar, né? Poxa, se eu amar o meu inimigo, nós não estaremos apoiando, né, ele a ser perverso, né, e a continuar no mal? Não, né? A resposta é não. Pois esse amor não tem por finalidade aprovar a atitude do malfeitor, mas sim de sensibilizá-los para a necessidade de se reformarem intimamente. Olha lá, falando da reforma íntima, né? Então, para isso, é indispensável a nossa paciência em ajudá-los. É difícil, sim. Eu entendo que é difícil, né? Então, a gente não tem que se preocupar, pois o próprio malfeitor, ele irá se corrigir. Né? E através do quê? Através do sofrimento que ele vai adquirir, né? Decorrente da sua má conduta. Então, tudo aquilo que ele vai fazer é contra ele mesmo, tá? Então, basta para nós servirmos como exemplo a ser seguido. Então, vamos ser bons e servir de exemplo.
De que forma podemos amar os inimigos? A gente pode amar nossos inimigos não guardando ódio, rancor ou desejo de vingança. A gente pode perdoar o mal que ele nos causou, né? Essa parte é bem difícil, ó, ficar feliz em vez de desgostoso com o bem que lhes ocorra. Muitas vezes a gente vê que está acontecendo uma coisa boa para uma pessoa que nos fez mal, a gente, poxa vida, para ele, dá tudo certo para ele. Então a gente fica desgostoso, né? Isso a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Para a gente não ter esse desgosto, né? A gente tem que ficar feliz, né? Com a vitória do nosso inimigo, né? E com o bem que possa ocorrer para ele, tá? Enfim, a gente tem que retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, né? Amar os inimigos não é virar amigo inseparável do malfeitor, porque muitas vezes a gente pensa, agora eu tenho que amar, eu vou ter que ser amiguinho daquela pessoa que me fez mal. Não, amar os inimigos não é ficar, né, íntimo do malfeitor, né? Mas é não lhe desejar o mal, né? Não lhe desejar nada que nós não quiséssemos para nós mesmos, né? Então, embora seja difícil amar os inimigos, nós devemos nos esforçar para dar a eles o mesmo tratamento que dispensaríamos aos amigos, né? Então, vamos lá, quando a gente estiver pensando em fazer algum pensamento não muito digno, a gente tem que lembrar que ele pode ser, tem que dar o mesmo tratamento que daríamos a um amigo nosso. Não é gostoso esse tema? Eu adoro ele. Então, o que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o perdão? O que dizer? O que dizer? Vou formular de novo a pergunta. O que dizer dos que veem no inimigo um ser nocivo, indigno de merecer o perdão? Digamos que essas pessoas ainda estão em evolução, né? Se você acha que aquele teu inimigo, ele não tem perdão para ele, então você, né, ou qualquer pessoa, essas pessoas ainda estão em evolução, que elas são incrédulas e que desconhecem a harmonia e a justiça das leis divinas, né? Essas leis que nos colocam em convívio com aqueles a quem ofendemos no passado e que hoje nos servem de instrumentos de evolução, né? A gente nunca sabe por que a gente tem essa malquerência por algum inimigo nosso, né? Vai saber o que nós fizemos para ele no passado. Vamos lá. O inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. É a mão que Deus nos dá, o inimigo, olha. Agora vamos lá ver o que fala lá no capítulo 10, tá? Para dar continuidade a esse assunto. Então, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Está em Mateus 5, 7. Eu sugiro que depois vocês leiam, tá? Se perdoardes aos homens as ofensas contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus 6, 14, 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e corrige-lhe a falta, particularmente entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis conquistado o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18, 15, 21 e 22. Então, por que os misericordiosos obterão misericórdia? Né? Porque somos regidos pela lei da causa e efeito, né? Tudo que a gente faz, a gente recebe de volta, né? Estabelecida pela sabedoria divina. Assim, de modo como agimos para com os nossos irmãos, né? Do mesmo modo agirão para conosco. Então, assim, sendo Deus, né, a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento por contrariar a sua lei, né? Então, como se aplica a lei de causa e efeito
No caso do perdão, é muito legal essa parte, eu gosto muito. A causa, né? Qual a causa, né? A causa e efeito aí. Então, a causa. Então, nós vamos perdoar os nossos inimigos. E qual vai ser o efeito desse nosso perdão pelo nosso inimigo? Deus vai nos perdoar. Olha que legal, né? Que fácil, né? Então, só isso já basta para nós praticarmos, né, o perdão. Não é verdade? Só isso, a gente, pronto. Então, vamos sempre estar aí perdoando, né, os nossos inimigos, para que Deus nos perdoa, né? Porque nós não somos nada santos, né? Então, Deus nos criou para sermos felizes. E onde há ódio, não existe felicidade. Quem não perdoa, não pode ser feliz, né? Que atitude devemos tomar quando formos ofendidos por alguém? Então, nós devemos procurá-lo, né? Que ele falou lá, né, no versículo lá atrás. Devemos procurar este nosso irmão, esse nosso inimigo, essa pessoa a qual a gente fez algo para nós, né? Que nós nos ofendemos. A gente tem que procurá-lo em particular, né? Não é fazer uma coisa estardalhaça para que todos fiquem sabendo, para que todos vejam, né? E esclarecer a situação, né? E buscar o entendimento, pondo fim, né, à discórdia, né? Então, de acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende? Não há limites, né? Jesus, já ele fala, né? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então é o infinito, né? Jesus nos ensina a perdoar sempre. E em que consiste a misericórdia? Né? No esquecimento e no perdão das ofensas recebidas, atitude própria de almas elevadas. Então vamos ser almas elevadas, né? Então a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Então, é triste, né? Esse espírito, ele está sempre ansioso. Vê se você conhece alguém assim. Está sempre ansioso, ressente-se por tudo e é cheio de amargura. Ele vê no próximo um inimigo, nunca um irmão. Então, nunca devemos esquecer de que o agressor, ele sempre tem razão. Se dermos motivos, é justo que se ressinta. Se não dermos, é o infeliz que Deus confia ao nosso amparo. Olha que responsabilidade, né? Então, para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Não, né? Lógico que não, né? Não adianta a gente falar da boca para fora, né? O perdão verdadeiro não é aquele que sai dos lábios, mas é aquele que sai do coração, né? Sem os pensamentos ocultos, do coração mesmo, né? Que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este nenhuma justificativa possa ter. Então, lembramos sempre de que é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação, né? Não vai adiantar nada, melhor nem ir lá para pedir perdão. É vergonhoso buscar a conciliação e a paz perdoando a quem nos ofende? Obviamente que não, né? A lição de hoje, ela nos ensina que em qualquer desentendimento, o espírito mais elevado, que eu quero ser esse, né? Não que eu queira ser mais elevado do que os outros, mas eu quero ter um espírito elevado para ter essa consciência, né? Então, ele fala que o espírito mais elevado, ela mostra-se mais conciliador. E que com essa atitude, ele terá sempre a simpatia das pessoas de bem e a graça de Deus, né? E o que devemos entender pela expressão usada por Jesus? Reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho. E isso também é muito importante, né? Que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos encarnados. Somente assim vamos aproveitar as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, né? Da gente reparar as faltas cometidas contra nosso irmão em encarnações passadas. Devemos pensar sempre que muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas que nos compete hoje perdoar através da conciliação. E Jesus ainda diz, reconciliei-vos para que não sejais metido em prisão. Então, de que prisão é essa, né, que Jesus fala?
Então a prisão que Jesus fala são as situações de sofrimento e de aflição que o espírito experimenta quando por orgulho e vaidade não perdoou e nem se reconciliou com os seus adversários. Somos os carcereiros, olha que legal isso, ó. Somos os carcereiros de nossa própria prisão e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Nossa, que profundo isso, né? Como interpretar a frase, digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Quer dizer que nós seremos libertados dessa prisão, né, que nós mesmos criamos, somente quando houvermos perdoado o nosso inimigo e reparado todos os males que nós lhes causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada, portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Devemos lembrar que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, eles perseguem muitas vezes com ódio, mesmo depois do desencarne daquele contra os quais guardam o rancor. Então os espíritos maus, ele espera que os outros, né, aqueles que ele tem ódio, esteja preso no corpo, né, esteja encarnado e assim menos livre, para assim mais facilmente o atormentar, ferir eles em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É triste isso, né? Então os obsediados são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que a sofrimento e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então quem está sofrendo sempre deu motivo, né, para esse sofrimento, né? Tem que procurar lá para trás, né? Então Deus permite que tais vinganças aconteçam para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticando ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado. Então devemos lembrar sempre que somos julgados segundo nossas ações, boas ou más, que nós tivemos feito para os outros. Então, se quisermos assegurar a nossa tranquilidade futura, devemos reparar quanto antes o sofrimento que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vinganças futuras. Se assim agirmos, podemos de um inimigo encarnado neste mundo fazer um amigo em outro. Então vamos lá. Agora, se mesmo assim o nosso inimigo não aceitar a reconciliação, o que nos resta? Pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, né? Confiar em Deus. É certo de que nós fizemos a nossa parte. Então é isso, meus amados. Vamos nos reconciliar com os nossos inimigos, né? Enquanto há tempo, enquanto estamos encarnados, né? E é isso, nós chegamos ao fim da nossa preleção. Assim, é um assunto muito gostoso, assim, daria para falar muita coisa, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas o nosso espaço, né? O nosso tempo aqui é muito curtinho, então a gente tem que atropelar um pouco os assuntos, mas eu acho que deu para todos entenderem. E eu agradeço imensamente, assim, do fundo do meu coração, muito a vocês, né? E eu quero lembrar também vocês que ainda não terminou, né? Agora nós teremos o tratamento, onde o nosso irmão fará, né, o tratamento através dos passes virtuais. Então eu convido a todos para que continuem conectados com os seus mentores. E logo após o tratamento, né, continuaremos conectados, que nós teremos o encerramento com as vibrações. Então eu agradeço imensamente a todos vocês, né? Especialmente agradeço a toda a espiritualidade amiga que tanto me ajuda, que está sempre aqui do meu ladinho, né? E principalmente a Deus e a Jesus, né? Por essa oportunidade sempre de estar aprendendo, né? Através do Evangelho vivo de Jesus. Muita gratidão a todos vocês. Gratidão. Então vamos assim, fazendo uma inspiração lenta e profunda,
relaxando mais o corpo, serenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações, para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram o nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente, com todo respeito, conduzido para uma instância adequada de tratamento. E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado. Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário, e adentra irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares, garganta, onde emitimos as energias da fala, estão saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental e espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil.
E agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Luz e paz, meus amigos. Após este momento de reflexão, sempre fica claro que o que precisamos é amar. O amor une e fortalece. Toda relação com amor e respeito é duradoura. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar uma luz forte, muito linda. Essa luz transmite amor, fé, esperança e muita força. Vamos encaminhar essa luz aos nossos irmãos que necessitam neste momento, aos que estão em hospitais, em momento de aflição, dores, desesperançosos, que essa luz os fortaleça a sua fé, que todos os profissionais da área de saúde sintam a presença amiga da espiritualidade, os envolvendo e os fortalecendo. Que os familiares de quem está desencarnando sejam fortes, tenham fé que tudo vai ficar bem, que esta despedida é temporária. Que nossos irmãos que estão passando pelas dificuldades financeiras, perdendo suas casas, não tendo esperanças de poder se alimentar, sintam que não estão sozinhos, que tenham fé que Deus vai encaminhar anjos para os socorrer. Basta que peça e acredite, e que nós, podendo ser esses anjos, não titubeemos quando formos chamados. Vibremos neste momento pelas pessoas que amamos, as que estão passando por problemas físicos, espirituais e desencarne. Vamos encaminhar essa luz para essas pessoas que estão em nossos pensamentos. Vibremos muito amor e compaixão aos que temos mágoas e raiva. Que esses sentimentos sejam transformados em perdão. Que a luz da harmonia contagie todos os lares, inclusive o de cada um que está ouvindo neste momento. Que tenhamos uma semana cheia de fé, de paz, harmonia e que na próxima terça estejamos novamente aqui reunidos para este momento com Jesus, aprendendo um pouco de seu Evangelho. Obrigada, Jesus, pelos seus exemplos, luz e paz, com a graça de Deus e de Jesus.